Boa noite. Mais uma live aqui na Semana de Saúde Mental, na nossa Semana de Saúde Mental. E hoje nessa quarta-feira, a gente vai falar sobre um grupo de pessoas que está sofrendo bastante nessa época em virtude da pandemia, que são os adolescentes, né? A gente já sabe que a adolescência é um período já conturbado por si só. Imagina aí a adolescência e pandemia juntas. Mas tudo bem, porque a gente vai receber duas psicólogas que são referência nesse cuidado dos adolescentes, que elas já estão aqui, Débora e Karina. Deixa eu convidá-las para a gente começar esse bate-papo tão importante. Então, se você tem filho adolescente, fica com a gente. Conhece alguma mãe que tem filho adolescente, compartilha essa live, ideias e aprender com essas duas psicólogas tão especiais que amam essa fase da vida, a adolescência. Tudo bom, Karina, Débora? Oi, oi! Que felicidade encontrar vocês. Eu, mãe de pré-adolescente, mas já adolescente, né? E é uma honra. A gente 11 anos já é adolescente, a gente estava conversando com Débora, acho que é, né? Para a Organização Mundial de Saúde já é, porque para a OMS a adolescência vai dos 10 aos 19. Mas para o Estatuto da Criança e do Adolescente vai dos 12 aos 18. Então, eles ficam aí nesse limbo, né, de pré-adolescência, de adolescência. Mas se a gente for considerar realmente a Organização Mundial de Saúde, você já tem sim um filho adolescente. Pelos comportamentos e pelo humor, eu acho que já tá, já tá. Meninas, antes da gente começar, eu queria que vocês dois se apresentassem e falassem de onde surgiu esse amor por essa fase da vida que vocês falam com aquele brilho nos olhos, né? Então, tá. Então vamos lá. Você começa ou eu, Débora? Vá, pode Nossa! ir. Bom, na verdade, Ju, eu desde a época de faculdade, né, eu não entrei na psicologia pensando em trabalhar com adolescentes, mas eu me identifiquei, a gente tem uma disciplina que é psicologia do desenvolvimento, né, da infância, e tem um que é da adolescência, aí eu já me apaixonei pela adolescência, e aí fui estagiar num projeto chamado Agente Jovem, que era um projeto da prefeitura, que eu recebia capacitação para desenvolver oficinas com os adolescentes. E aí confirmou, né, a minha paixão. E aí no estágio do último ano eu fui para a escola, fui trabalhar com adolescentes no ensino médio, né? E aí pronto, aí a paixão se definiu, aí eu fiz um mestrado nessa área, né, com adolescentes. E caminhei por muito tempo em escolas e no consultório, né? E aí, quando eu terminei o mestrado, eu fui dar aula numa universidade. De qual disciplina? Psicologia da adolescência. E aí, enfim, e aí essa Guardou paixão mais. virou amor, né? E a gente foi construindo essa parceria, hoje, né, de cursos, a gente tem um curso chamado Adolescência em Questão, um curso voltado para profissionais, para pais, né? E a gente tem seguido nessa ideia assim, nós nos consideramos ativistas da adolescência, né? Inclusive, esses cursos surgiram porque a gente começou a perceber que existiam muitos cursos voltados para a infância, né? Ou para a vida adulta, e não existia um curso específico sobre adolescência. As pessoas tratavam o adolescente ou como criança ou como adulto, né? E aí foi quando a gente começou realmente nesse trabalho e hoje estamos aqui. Continuamos nesse processo, né, nesse projeto de poder fazer com que as pessoas se sensibilizem, né? E entendam melhor essa etapa da vida tão importante. E que muitas vezes os pais passaram por isso, né? Mas parece que esquece quando chega na hora do embate. Karina, e Ou você? esquecem, Ju, ou querem transformar a adolescência de hoje na adolescência que tivemos. Que se a gente olhar assim para da gente, né, que temos mais ou menos a mesma idade, a gente já tem grandes dificuldades. Imaginem assim os mais velhos, né, e os que estão chegando agora, porque a gente tem informação hoje, por exemplo, na escola, meninas já com 8 anos de idade já entrando na puberdade. Nível 5 já com questionamentos adolescentes. E aí, o que é que será que está acontecendo, né, com essa juventude, com essa adolescência tão precoce, né, o mundo que estamos vivendo, e como é que a gente vai conseguir comparar,
né? E orientar e ser pais de uma adolescência cada vez mais cedo, com tantas dificuldades, com tantos questionamentos que a gente tem vivido, que tanto é que a gente chama hoje, nessa nossa live, de um alerta. Na verdade, a gente quer chamar, como Débora estava colocando, né, esse ativismo para a adolescência, por reconhecer a importância dessa fase. A adolescência já entra na minha vida também, já na época da faculdade, né? Porque eu fui trabalhar em uma escola que fiquei lá durante 10 anos e eu entrei nesse meu trabalho a partir dessa faixa etária, que era a adolescência. Mas me encantou ainda mais quando eu fiz a formação em psicoterapia de família e a gente via os adolescentes como os grandes especialistas da família, como se eles denunciassem, né, com sintomas ou muitas vezes até com discursos, com questionamentos, essa fase tão difícil, porque é uma fase de experimentação, é uma fase de ensaio, se a gente pensar assim, é uma fase que nos dá a segunda chance, porque se teve alguma fragilidade que ficou ali na infância, algo que não passou legal, os pais estão tendo novamente uma segunda chance de refazer para construir, ressignificar essa história para se ter uma vida adulta mais saudável. Vamos começar falando sobre essa fase. É mais difícil a adolescência hoje em dia? Fala aí, Karina, o que é a adolescência? Ou Débora, não sei como vocês podem dividir. Mas vamos falar exatamente sobre essa fase. O que é que acontece? O que é a adolescência? A explicação técnica dessa fase. Antes de começar a explicação, eu queria até fazer, né, já que a gente chamou essa nossa live de um alerta, é que a gente precisa parar de olhar a adolescência como um momento de drama, como um momento de mimimi, como um momento de rebeldia. Revolta, né? De rebeldia. De revolta, de rebeldia. Isso existe, tá? Mas se a gente olha como se fossem apenas rebeldes sem causa, essa fase já fica sem lugar. E ela sem lugar é que é o nosso maior problema. Porque é nela sem lugar que a gente está gerando tanta depressão, tantos transtornos mentais eu vou dizendo assim, na vida mais adulta que vai chegando, porque a gente já vai vendo isso aos 20, aos 23, aos 25, e aí, aí já não tem fim, porque a gente sabe que depressão não tem cura. Então, a gente está falando, vamos até colocar assim, né, de um dos transtornos hoje mais comuns e que a gente sabe que não tem cura, vai ter o acompanhamento, a ressignificação, o cuidado, muita gente vai viver bem com isso, mas curado a gente sabe que ainda não podemos usar esse termo. E aí vamos pensar a adolescência como um período realmente de turbulência, né, na vida de todo mundo que está passando, até pelas questões hormonais, né? É uma crise normativa, as questões da vulnerabilidade, as questões da impulsividade, que faz parte e que é explicada, inclusive cerebralmente. A gente sabe que é nesse momento que o neocórtex está começando a amadurecer. Então, a gente não pode pedir maturidade dos adolescentes, porque eles não estão numa fase para isso. Essa vai ser a fase da construção dessa maturidade, dos questionamentos sobre a vida, né? É o momento é o momento do nascimento social. E aí a gente precisa ter esse olhar de que eles estão passando por essa fase que é tão rica, né, de eventos, de acontecimentos, mas que é uma saída da família para o social. É um momento onde os pais precisam favorecer esse nascimento. E muitas vezes, assim, como a gente não tem informação, a gente nem sabe, nem pensa sobre isso, a gente só fica ali focado na crise, né? Na reclamação, na porta do quarto fechado, ou na tristeza, porque não tem mais aquela alegria na casa, aquilo que era da infância, vão ter outras. A gente precisa olhar quais são essas outras. Quer falar, Débora? E quando Karina vai trazendo, Ju, né, essa questão, de fato, a adolescência ela é uma etapa do nosso desenvolvimento.
ela, assim como a infância e a vida adulta, né? É uma fase, é uma etapa do desenvolvimento que realmente envolve mudanças muito significativas, né? Mudanças de ordem biológica, mudanças de ordem emocional, né? Mudanças de ordem relacional, social, mudanças de ordem cognitiva. Se a gente for pensar, a adolescência, assim, um dos grandes ganhos da adolescência é o desenvolvimento da metacognição. O que é isso? O adolescente, ele começa a pensar sobre o que ele pensa. Por isso que é uma fase assim tão existencial, sabe? Assim, qual é o sentido da vida? Quem sou eu? Né? E ele começa a ficar assim com um olhar muito crítico para ele mesmo, para os outros, para a sociedade, né? E a gente também não pode esquecer que é uma crise, de fato, na família, por quê? Quando a gente foi, né, trabalhar, estudar justamente assim como existem as etapas do desenvolvimento nosso, como pessoa, infância, adolescência, vida adulta, existem as etapas do desenvolvimento da família. E a chegada da adolescência de um filho é um dos momentos de maior crise na família. Por quê? Porque os filhos estão aqui na adolescência e os pais normalmente estão na meia-idade. Os avós estão envelhecendo. Esses pais estão tendo que cuidar desses avós e desse filho, né? É um momento que todo mundo está vivendo lutos, está elaborando perdas. Porque o adolescente ele está perdendo, está tendo que se despedir da infância, está perdendo o corpo infantil, está perdendo os pais da infância, que são aqueles pais que botam no colo, que pegam na mão, que ajudam a resolver. E os pais também estão vivendo o luto de perder aquele filho criança, aquele filho gracioso, brincalhão, que chega e diz: mamãe, eu te amo, você é linda, você é a pessoa mais linda desse mundo. E de repente esses pais começam a levar coice atrás de coice, né? Começam a ser questionados, Ei, começam a Débora, ser desqualificados. para fazer aquele comparativo que a gente sempre faz, né, do enamoramento, né? Quando o bebê chega, tem aquele enamoramento da mãe com o bebê e Toda uma aquela preparação simbiose, também, né, para essa né? chegada. E parece assim que tá tudo completo, né? E aí a gente começa a olhar a adolescência como esse enamoramento com o social, com a vida do que está acontecendo lá fora, com todos os eventos, com a escola, com os movimentos deles, né? De adolescência, de muitas vezes assim, de igreja ou de esporte, ou eles sempre levantam alguma bandeira que eles querem defender acirradamente. Então a gente vai olhando que existe o mesmo enamoramento, só que agora é um enamoramento social. E muitas vezes a gente não consegue olhar que isso está acontecendo e a gente vai com muito mais crítica do que com espaço para que eles possam trazer essas novidades que estão surgindo na vida deles. Porque para eles é tudo muita novidade. Uhum. A Natécia está perguntando, tem que impor limites com essa chegada aí da adolescência? Impor limites com a chegada, como assim? Eu não entendi. Eu acho que é isso. Os pais já vivem nessa eterna tentar, né, colocar limites. Acho que ela está perguntando na adolescência, com essa chegada da adolescência. É preciso fortalecer mais esses limites? A rédea é curta ou não? É preciso liberar um pouco? O limite é sempre o lugar do contorno, né? E a adolescência, ela vai precisar de muito contorno. Se a gente até, nas nossas aulas, a gente conversa muito do quanto os pais nem imaginam, do quanto eles são importantes e fundamentais, não é só importantes, são fundamentais nessa fase, justamente para esse contorno, na hora que eles precisam. Assim, a gente fala muito, Ju, que a gente pode ir trabalhando na perspectiva da gentileza, do acolhimento e da firmeza, né? Uhum. Então, tem coisas que são negociáveis, que a gente na adolescência vai flexibilizando. Por exemplo, o horário de dormir, você já vai estendendo, não é mais como uma criança, né? As saídas, porque como Karina colocou, o adolescente ele precisa ir para o mundo, ele precisa agora, ele vai começar a desinvestir o afeto dele na família
para poder construir novas relações, né? Então, é tanto que a gente ouve muito coisas do tipo, uma mãe chega para outra e diz, seu filho é maravilhoso, como ele é educado, ele é um menino ótimo. E em casa o menino ali enfrentando, e a mãe dizendo, oxe, como assim? Aqui em casa não. Porque, de fato, em casa eles têm que se rebelar, né? Se rebelar no sentido de enfrentar no sentido de poder ter espaço para colocar as opiniões deles, de serem ouvidos, de serem validados, né? A adolescência é diálogo, né? Então, o limite, ele é fundamental, fundamental. Agora, não vai ser mais como a criança, que às vezes, mamãe, eu quero ir para a rua, posso? Não. Por quê? Por que não? Porque eu não quero. Não cabe. O adolescente, ele precisa de uma explicação, ele precisa de uma justificativa. Aí ele vai insistir, aí você vai conversar. É mais cansativo. Se a gente for pensar assim, educar a gente diz que a adolescência é um segundo parto, né? Uhum. Porque quando nasce o bebê sai do útero, do ventre da mãe e nasce para a família. E a adolescência, a gente diz que é um segundo parto às avessas. É como se ele fosse saindo da família para nascer para o social. E como todo nascimento requer muito cuidado, só que um bebê é um cansaço que a mãe tem, né, que os pais têm físico, né, de não dormir, de ter que acordar para alimentar, para trocar cocô, trocar xixi. O adolescente é um cansaço emocional, mental, né, porque ele vai tentar vivenciar ali pelo cansaço, com os argumentos, com as negociações, e os pais precisam ter espaço para acolher, para ouvir, mas também para muitas vezes dizer, não, meu filho, eu entendo que você quer ir e tal, mas você não vai. Você não vai porque você tirou nota baixa, você não vai porque você tem uma prova depois de amanhã, você não vai porque você tem que acordar cedo, você não vai, enfim. Uhum. Mas é preciso abrir espaço para esse diálogo, né? Não adianta os pais quererem, porque não. E aí é realmente onde muitas vezes as coisas desandam, porque os pais querem impor uma autoridade a todo custo. Uhum. Né? E uma autoridade que a gente precisa pensar exatamente sobre isso do que Débora está falando, que ela trouxe lá no início da metacognição, né? Porque eles estão agora pensando sobre tudo que eles pensam, pensando sobre o que eles sentem. E fora assim, não só pensando, mas sentindo também muitas mudanças. O corpo começa a mudar. Então, são muitas sensações corporais de que até então não existia. Então, eles pensam sobre o que sentem e eles estão pensando agora em tudo que está sendo dito. Não é o momento realmente dele questionar, né, de transformar e construir a sua própria identidade. É claro que ele precisa questionar as principais referências, que são os pais. Não significa nem que vai ser muito diferente do que foi plantado até então, né? A gente até tem uma frase que diz assim, olha, não se preocupe. A adolescência não significa que seu filho vai ser aquele ali, não. Aquele que está naquela crise, aquele que está implicando com tudo, aquele que está sendo o terror. Isso vai passar. Mas ele precisa passar por isso para ele chegar numa vida adulta mais constituído. Vamos sempre lembrar que é uma crise normativa. É uma fase, né, da vida e é uma crise que eles vão passar, sim, normativa e que precisa muito do apoio, do nosso apoio enquanto pais. Nós é que vamos dar todo esse contorno que eles precisam empurrar e descansar. É nos pais que eles repelem e descansam para poder ir para o mundo exercitar tudo, exercitar valores, limites, crenças. Tudo que ele foi aprendendo, ele vai exercitar onde, se não for no social. E a gente está por trás. Porque, no fim das contas, os principais valores e crenças, quem passou fomos nós, pais. Verdade. A Eveline, que é psicóloga também, ela está dizendo que essa semana recebeu muitos pais angustiados. Se na adolescência ela já está se afastando, se eu confrontar, a distância vai ser ainda maior. Né? Tem muitos pais que fogem do confronto porque já estão perdendo esse contato, né? Que é nato da infância. É porque, na verdade, Ju, o adolescente, ele vai entrar num... Lembra quando eu disse assim, que a criança... Ai, mamãe, você é linda, maravilhosa. A criança, ela idealiza, né, os pais. O adolescente, ele precisa desidealizar para ele poder se separar, para ele poder ir buscar outros modelos identificatórios, para ele poder construir novas relações. Agora, os pais precisam, daí a importância do conhecimento e do entendimento.
Porque os pais precisam entender que isso faz parte do crescimento, né, da autonomia, da independência, do amadurecimento desse filho. Que esse filho precisa, sim, desidealizar esses pais. Esse filho precisa, sim, olhar para essa mãe e para esse pai e entender que eles não são perfeitos, que eles são humanos, que eles vão falhar também. E os pais também precisam ter humildade para, de repente, dizer, meu filho, realmente, eu acho que eu exagerei. Eu estava muito estressado com outras coisas do meu trabalho e eu acho que eu acabei descarregando em você. Né? Enfim, então o adolescente, ele precisa da verdade, né? E aí os pais às vezes ficam com medo de desagradar, com medo de perder esse amor, que na verdade nesse momento eles vão perder um pouco desse olhar idealizado. O amor continua, só que agora é um amor que questiona, é um amor que confronta, é um amor que, na verdade, o adolescente, até por já ter tanta segurança desse amor, é justamente por saber que aquela mãe ama, que aquele pai ama, que vão estar do lado dele para o que eles precisarem, que eles têm liberdade para falar o que eles pensam, para entrar em confronto, para bater de frente. O adolescente que não enfrenta, esse sim é o que a gente precisa ter cuidado. Porque a família é o laboratório. É onde eles vão experimentar, onde eles vão viver, construir, vão se fortalecer. Então, o adolescente que tem espaço em casa para dialogar, para colocar a opinião dele, para enfrentar, é aquele adolescente que lá na rua com os amigos também vai se posicionar. O adolescente passivo, que aceita tudo, que fica muito quietinho, que não tem espaço para falar, para ter voz, é aquele que muitas vezes no grupo vai ser o Maria vai com as outras. Não vai conseguir ter um posicionamento. Né? Então, os pais precisam entender isso, que não é pessoal. Não é contra você, Juliana, mas é uma necessidade de realmente de afastamento, né? Uma necessidade de recolhimento. Por isso que o quarto é tão importante, por isso que o quarto é o templo deles, que eles precisam se recolher no quarto para eles poderem se descobrindo. Eles não podem ter mais aquela mãe, aquele pai em cima, né? Super protegendo, engolindo esse filho. E aí, às vezes, fica difícil, porque tem mães, tem pais que vivem para cuidar desses filhos. E aí, quando os filhos já não precisam mais desse tipo de cuidado infantil, eles não sabem mais como cuidar. Isso. Se a gente levar, né, a informação de que a adolescência é um luto, porque é um período de uma ausência definitiva do que ele era para o que ele vai se tornar. A gente começa também a ficar mais em paz. E imagine assim, que o confronto, ele tem todo um embasamento até teórico. Por quê? Porque ele não precisa desidealizar esses pais. Como é que eu vou desidealizar pais tão maravilhosos, que me deu suporte a vida inteira, que estava comigo ali para o que der e vier, se eu não rechaçar alguma coisa que ele está falando? Como é que eu vou me distanciar somente do amor? Tem que ter uma raiva, tem que ter algo que ele comece a olhar e dizer, tem que encontrar um defeito. Aí eles ficam procurando esse defeito. Agora, Karina falou no início dessa questão da diferença, né? Que os pais ficam querendo comparar com a adolescência deles, com o tempo deles. Mas essa geração agora, como é que vocês avaliam essa geração? Ela está mais difícil, né? Tem toda essa questão digital, não sei se isso interfere também nessas relações, nesse desenvolvimento. Ju, na verdade, a gente até... a gente não, os autores, né? Colocam que a gente não pode falar de uma adolescência. Não existe uma adolescência, existem adolescências. Porque a maneira de ser e de viver esse momento da vida vai depender do contexto social, político, econômico, né? Então, a gente está falando hoje de uma adolescência específica, que é, inclusive, a primeira geração, né, de nativos 100% digitais. A gente está aí diante da primeira geração de adolescentes que nasceu, está crescendo e se desenvolvendo em meio às tecnologias da informação e da comunicação, as TICs. Então, hoje a gente tem uma geração que os dispositivos eletrônicos, né, fazem parte completamente da vida deles. E dos pais também, não é só dos adolescentes. A gente está vendo hoje os dispositivos eletrônicos dentro das famílias. E isso tem gerado, sim, já mudanças comportamentais, mudanças na forma de pensar, mudanças na forma de se comportar, mudanças na forma de se relacionar, mudanças na forma de se comunicar. Então, a gente tem, sim, uma geração diferente,
né? E uma geração que, na verdade, se a gente for parar para pensar, né, antigamente os nossos pais traziam a informação para a gente, né? Os pais eram detentores do conhecimento, eles chegavam para os filhos para trazer. Hoje, esses meninos têm acesso antes. São eles que trazem muitas vezes a informação e o conhecimento para os pais. Eles dominam muito mais essas ferramentas do que os pais. Então, vamos dizer que eles têm um poder a mais, né? Porque os pais são imigrantes digitais. Os filhos, muitas vezes, é que vão fazer um Instagram, é que vão ajudar o pai ou a mãe com alguma coisa, né? Então, a gente tem, sim, uma geração com características bem peculiares e bem específicas. E aí, essa questão, de fato, de uma geração digital é algo que hoje a gente está tendo aí as primeiras pesquisas, os primeiros estudos, né? Que vão, de fato, trazendo as especificidades na forma de pensar. Por exemplo, hoje a gente coloca muito que é uma geração que tem uma dificuldade de sustentar o foco atencional, né? Porque é uma atenção multitarefa, né? Uma atenção que ela vai circulando, que ela vai, sabe, indo de um ponto para outro. E aí são muitas coisas que vão acontecendo para ir colaborando com esse desenvolvimento e com essas características diferenciadas, sim. A gente tem uma base comum, né? Até a questão biológica, como Karina traz, né? Hoje a gente tem muitos casos de puberdade precoce, né? Então, é um corpo que está amadurecendo muito cedo. Por quê? Porque eles estão tendo acesso a estímulos precocemente, né? Eles têm acesso, às vezes, a informações de uma forma precoce. Eles têm, às vezes, um tipo de alimentação. É uma série de fatores, né, que vão contribuindo para essas especificidades dessa geração, né? Karina, quer complementar ou chegou no meio Cheguei no meio, mas acho que vocês estão falando sobre a adolescência de hoje, né? essa questão do digital? Essa questão do digital traz um aceleramento, né? E traz uma angústia ainda maior para os pais, porque é uma geração de pais que não sabe como lidar, porque ninguém sabe como lidar hoje com a velocidade da tecnologia que vivemos. Né? Inclusive, assim, essa semana, né, fazendo orientação a pais, uma das angústias que me chamou mais atenção foi uma mãe falando algo no sentido que os nossos pais, eles nos traziam as informações. Então, eles eram os primeiros, né, que chegavam com as notícias, se queria encobrir alguma coisa, algum acontecimento, algo ruim, né, que conseguia fazer esses disfarces. Hoje, não existe mais isso. Nenhum pai consegue mais chegar com a informação. Normalmente, o que acontece eles já estão com essa informação muito antes de nós. Muitas vezes são, inclusive, as crianças, né? As crianças já têm até a informação muito antes. Imagine os adolescentes que não precisam de muito para ter as informações, porque as conversas já estão nos corredores. Basta a gente ver esse boom que teve aí, né? Todos os questionamentos com a série Round Six. E não era nem para ver aquele tipo de alerta se é uma série com classificação 18 anos. E estava todo mundo angustiado porque todas as crianças estavam assistindo. Como assim? 16 não, eles já mudaram, colocaram lá 18 anos essa semana. Mas era 16. Era 16 no início. E aí eles realmente mudaram, porque eu até vi, eu acho que ainda é uma reflexão pesada para 16 anos. Porque ele é um filme extremamente filosófico, uma série muito bem feita, né, onde traz muitas coisas da existência, mas é lógico que não é para a criança e para o adolescente ainda. Isso são para os adultos, isso fica para o nosso mundo. E veja a dificuldade que a gente teve, né? Todas as escolas se posicionando, todo mundo nas redes sociais pedindo que as crianças não assistissem. Então, eu acho que a maior dificuldade hoje é como não temos controle mais de nada. E se a gente não tem o controle, qual vai ser a força da adolescência? A família, o espaço em casa. A família, seja ela qual for, eu não estou falando de família, pai, mãe e filhos, não. Família é aquele seu laço de confiança. Muitas vezes a família é quem a gente escolhe. Porque muita gente hoje não tem um pai, não tem uma mãe,
né? Tem alguém que orienta, mas sempre vai ter, tem que ter. A gente vem nesse intuito de fazer um alerta de que a gente precisa ter um canal, um espaço com o adolescente para que ele possa mostrar quem ele é. Mostrar quem ele é, quais são as dores que eles estão passando, quais são os questionamentos desse momento de vida que eles estão vivenciando. Porque imagine que se eles precisam estar no grupo e se de repente, vamos falar aqui da pior parte, ele está num grupo ruim, né, num grupo de... Ele vai tentar se identificar com esse grupo, sim, ele vai tentar fazer parte, e ele pode fazer coisas ruins com ele simplesmente pela semelhança que vai encontrar ali, pela identificação, pelo aquele líder do grupo que faz alguma coisa que para ele chama muita atenção. Então, precisa de uma força em casa muito grande. E a gente está vendo os pais muito fragilizados, muito reféns, com medo de fazer qualquer coisa. Eu vejo pais apavorados, com medo de fazer qualquer coisa e o filho morrer. E a gente vai dizer que está errada essa dor, que isso não existe. Ninguém está imune. E esse é o maior alerta. Ninguém está imune, seja a família estruturada, seja a família mais desestruturada. Essa está mais fragilizada. Mas a gente precisa desse espaço para que os filhos possam ter se sentir tendo um lugar e se sentir também tendo um lugar legitimado, onde a dor dele é ouvida. Porque na hora que ele acaba um namoro e ele sente que vai morrer, que não tem mais jeito, ou então, minimamente, ele é excluído da rede social de alguém, né? Ele simplesmente é um descarte num clique, né? E aquilo para ele acabou a vida naquele momento, a gente precisa acolher, porque naquele momento a dor dele é essa mesmo, ele não tem outras. Ele não entende, ele não está no mundo adulto para fazer uma comparação de que, calma, isso vai passar. É a gente Na verdade, que prestar essas reflexões. Pode falar, Débora. Não, é o que Karina vem trazendo, né? Mais no sentido da gente poder validar os sentimentos, né? E as angústias desses adolescentes hoje, que são diferentes das angústias que nós vivemos na nossa adolescência. Um exemplo, como Karina trouxe, quando a gente fala dessa geração digital, são as redes sociais. Na nossa época, né? Vamos dizer assim, a gente tinha no máximo um jornalzinho da escola, um jornalzinho que circulava, que a gente sabia quem era quem, mas assim, o nosso mundo era muito restrito aos nossos amigos da escola, a nossa família. Hoje eles têm um mundo muito amplo, né? E que traz essa falsa sensação de pertencimento, né? Onde eles têm milhares de seguidores. Por exemplo, essa semana mesmo uma adolescente chegou para mim, né? Ela tem mais de 20 mil seguidores no TikTok. E ela não conhece ninguém, não conhece nenhum, né? Então, assim, é uma coisa, assim, de uma valorização, de um falso pertencimento, porque, no fundo, se eu precisar, eu não posso contar com nenhuma daquelas pessoas, né? É uma fragilidade nessa vinculação. Então, enquanto pais, às vezes, isso é besteira, isso é frescura, né? Que besteira. E não é. São as dores deles, né? São as dores que eles vivem hoje. E a gente precisa validar. Agora, validar não é também superdimensionar, nem super proteger. A gente está falando de acolhimento. A gente está falando de acolhimento, de validação, de buscar ajuda quando necessário, né? Se eu não dou conta, eu não vou dar conta como mãe. De eu procurar um profissional. Porque aí a gente entra, inclusive, na questão dos transtornos mentais. A gente já sabe, né? Desde sempre que a maior parte dos transtornos mentais eles surgem na adolescência, diante de toda essa vulnerabilidade desse momento da vida, né? Como a gente vem falando aqui desde o início. Só que, o que acontece? São transtornos mentais que não são diagnosticados e não são tratados. Então, aí é onde a gente tem realmente algo que, é da fase, é normal. Daí a gente precisa dar atenção. A gente precisa desse acolhimento, dessa escuta. Né? Os pais hoje têm muita dificuldade de escutar os filhos, né? Hoje tem um termo, inclusive, né, que a questão mesmo da parentalidade distraída, né? A tecnologia não está aí só para os adolescentes, não, e para as crianças. Os pais hoje também estão exercitando, né, exercendo, na verdade, a parentalidade, o ser pai, o ser mãe, de uma forma
tá bem distraída, bem distante, né? Pai, peraí, vou já, tá? Os pais também Uhum. estão muito envolvidos, né? Até Com as a crianças tecnologia. mesmo, para a criança parar de dar trabalho, já dá lá o tablet, né? E já É vai, o a tablet chupeta, vira a a gente mãe, a babá ali da Ju, criança. é a chupeta eletrônica. É a Uhum. chupeta eletrônica, né? Então, realmente são questões, né, como a gente está vendo. Hoje, essa geração digital, os dispositivos eletrônicos, eles fazem parte e eles influenciam, de fato. Eles têm trazido mudanças. Tem um programa hoje do governo federal que é Reconecta, que é justamente uma iniciativa para trabalhar dentro das famílias essa reconexão da vinculação, de uma vinculação saudável. Porque a gente tem hoje os dispositivos eletrônicos comprometendo, né, os vínculos, a relação entre pais e filhos. Uhum. E você falou aí dessa questão, né, da adolescência, que eles já ficam mais vulneráveis aos transtornos mentais, esses transtornos em virtude da adolescência. Aí a gente vem para essa época que a gente está vivendo de pandemia, que a gente viu que é essa pandemia Sim. da saúde mental também de todo mundo. Os Uhum. adolescentes, eles sofreram muito nessa época, eles estão sofrendo? A pandemia deu essa baqueada na saúde mental dos adolescentes? Olha, na verdade, desde o início a gente conversa muito, né, Karina? Olha, são, vamos dizer, os principais atingidos. Não que as outras, que as crianças, que os adultos, os idosos não sejam, não é isso. Mas veja, a gente vem falando que a adolescência é esse momento de nascer para o social. É o momento que eu preciso desinvestir aqui o meu afeto, eu preciso me afastar um pouco dos meus pais para ir estruturando a minha identidade, para ir encontrando os novos modelos identificatórios. E aí o que aconteceu com a pandemia? Fica todo mundo em casa. Então, os adolescentes perderam o espaço de sustentação afetiva deles, que era a escola, que era a rua, que eram os amigos do condomínio, enfim, que era essa interação social. Eles ficaram, vamos dizer, desamparados afetivamente. E aí tiveram que entrar nessa. No momento que eles precisam se afastar um pouco dos pais, eles tiveram que ficar 24 horas com os pais, né? Verdade. E para completar, aí entra também essa questão dos eletrônicos. Porque a pandemia, né, fez com que todas as relações, todos os contatos, todas as vivências deles estivessem sendo mediadas pelos dispositivos eletrônicos. Então, as aulas tinham que ser no eletrônico, né? As chamadas, as calls com os amigos eram através dos eletrônicos. Então, assim, hoje a gente tem discutido muito a questão da dependência tecnológica, né? O quanto que esses dispositivos, eles de fato causam dependência, como uma droga, né? E aí a pandemia foi um contexto que disse, tá aqui, é a única coisa que vocês têm. E aí hoje a gente está pagando, né? Na verdade, assim, a pandemia ela está cobrando um preço alto, né? É. Em relação à saúde mental. É a ponta do iceberg. A gente sabe que... A gente nem sabe ainda, né, o grau de consequência, né, que a gente vai ter em relação aos adolescentes. Porque o momento de desenvolvimento da habilidade social se revelou no momento de inabilidade social. Hoje, você socialmente, você só se revela, né, ou você só se relaciona através também de um meio eletrônico. Você nunca mais vai estar, né, num lugar, você chegar para os relacionamentos sociais de uma forma livre, sem nenhum eletrônico com você. Sempre isso vai nos acompanhar, porque isso agora já faz parte de nós, né? É mais um membro que a gente tem. Então, os adolescentes, eles perdem nesse momento, assim, no momento que é crucial essa saída, o desenvolvimento dessa habilidade, o distanciamento, o espaço, né, de casa dos pais e o espaço da escola se consolidar, né, como o lugar agora de nascimento deles, que é o lugar onde eles mais estão fora de casa, tudo deixou de existir. A consequência disso a gente está vendo nesses números, né, que a gente está vendo aí. Toda hora tem uma publicação dos transtornos mentais aumentando nos adolescentes, da depressão aumentando. E aí, qual é a geração agora que a gente vai lidar pós-pandemia com tanto cerceamento de liberdade, né, de construção, de construção desse social? Na verdade, a gente tem assim, resultados preliminares de algumas pesquisas, né, internacionais que têm sido feitas, né? O próprio Unicef
em parceria com outros institutos, tem desenvolvido, né? Já tem alguns dados, né? Esse estudo, foram 21 países que participaram, né? E já tem dados, sim, de um aumento considerável estatístico de casos de depressão, de transtornos de ansiedade, principalmente na faixa etária, né, de jovens entre 15 e 24 anos. Então, a gente tem aí realmente hoje já alguns resultados preliminares, mas, de fato, a gente só vai ter noção daqui a pouquinho, porque até as escolas mesmo ainda estão voltando, né, de forma híbrida. Então, muitos adolescentes ainda estão em casa, inclusive com muita dificuldade de retornar. Eu tenho recebido muitos pré-adolescentes e adolescentes com ansiedade de separação, ou seja, com dificuldade de sair de casa para voltar, né, para a escola, dessa dificuldade de retomar esses contatos, essas relações, porque, querendo ou não, em casa e na tela, eu me sinto mais protegido. Né? Eu tô blindado de algumas coisas, de alguns perigos, vamos dizer assim, né? E aí realmente essa retomada também fala, né, de um cumprimento de um momento que ele precisa ter e não pôde ter e está até alicerçado e seguro no agora eu não posso ir, eu não posso estar lá fora. Tem uma segurança, tem algo que autoriza ele a ficar nesse não enfrentamento dessa responsabilidade. Porque a adolescência, ele também precisa enfrentar o grupo, porque é no grupo que ele vai se constituir com o arcabouço todo construído da família, né? Todas as crenças e os valores passados na família. Mas o grupo agora é fundamental. E muitos deles, né, quantos aí foram terminando, né, o terceiro ano e já não pôde nem se despedir da escola. E hoje já não conseguem também estar, por exemplo, na faculdade, a faculdade já em tempo de retomada, né, de aulas presenciais, mas também não querem fazer parte das aulas presenciais. Então, é um novo momento que a gente vai viver. De como é que vai ser essa retomada para quem ainda tem autorização de estar em casa. Como é que vai ser esse enfrentamento? É uma nova geração pós-pandemia. Porque, na verdade, o que a gente vai vendo é que ficou, de fato, uma fratura, né? Teve algo que não aconteceu, algo no momento da vida, porque, veja, é diferente de um adulto. Basta a gente olhar para o tempo da adolescência. Cronologicamente, a adolescência dura em média 6 anos. Desses 6 anos, se a gente for pensar dos 12 aos 18, 2 já foram, né? Então, existe uma fratura realmente. Não tem como voltar, não tem como retomar, não tem como voltar ao pré, não tem como voltar à festa de 15 anos, não tem como, né? E então, assim, a gente vai ter que lidar com essa fratura e vai ter que cuidar dela. Eu acho que, na verdade, a pandemia, ela vai trazendo para a gente realmente a urgência do tema da saúde mental. Né? Então, eram problemas que já existiam, dificuldades que já existiam, mas que, de fato, com o distanciamento social, com essa fratura, fica muito mais adoecido e comprometido. É uma cicatriz, Silvia né, fez até uma observação aqui. Tem um adolescente que sabe que está precisando de ajuda, de atenção urgente, e pais também que não estão com a saúde mental boa, em virtude dessa época que a gente está vivendo. Como é que o pai ou a mãe que já está aí com a saúde mental também, está numa depressão, está tendo crise de ansiedade, ele pode dar suporte a esse adolescente que também está precisando? Qual a orientação de vocês para esses casos, que devem ser bem comuns? Ju, a gente vê hoje, né, toda uma sociedade sofrendo, né? Não, são os pais, são os adolescentes, são as crianças, são os idosos. Então, assim, não é uma idade só. Todas as idades hoje, né, a gente vê esse sofrimento, esse desenvolvimento de transtorno muito mais em números muito catastróficos até, né? Como a depressão hoje está aí para todo mundo, né? A gente vê, assim, as casas, pelo menos uma pessoa, né, geralmente com pelo menos o humor deprimido e pós-pandemia também. Não tem como não recorrer à ajuda. Porque imagine, se você está fragilizado, como é que você não vai pedir ajuda? E esse momento também de união dentro de casa para que isso possa ser partilhado.
né? Porque, por exemplo, o adolescente ele não pode ficar nesse lugar de cuidado dos pais. Ele ainda não tem uma capacidade para estar nesse lugar. Ele não tem uma capacidade emocional, ele não tem nem cérebro desenvolvido para isso. Pelo contrário, ele precisa do cérebro emprestado dos pais, né? A gente diz que muitas vezes funciona até como HD externo. Que é você que vai muitas vezes trazer o pensamento que ele não sabe nem o que ele está falando. Às vezes a gente precisa das palavras, do que ele está ali sentindo, traduzir para que essa reflexão, para que ele vá construindo a própria reflexão. Agora você imagine com pais fragilizados. Então os pais precisam buscar ajuda sim em algum lugar, nem que seja assim, com parentes que cheguem, né, perto desse adolescente. Se eles já estão se cuidando e não estão conseguindo cuidar do filho, lança a mão da família extensa. Quem é que pode estar ali? Até, às vezes um vizinho é família extensa. Isso. Ou às vezes o pai de um amigo, né? Eu acho que nessa hora, assim, a adolescência é uma fase que é muito importante essa coisa do grupo de pais, né? Porque, às vezes, nesse processo do adolescente realmente precisar se afastar um pouco e desidealizar, né, os pais dele, ele vai se vinculando aos outros pais. Tipo assim, a minha mãe, mas a mãe do meu amigo, ela é perfeita, né? Então, às vezes, é nessa parceria, né? Os pais de um amigo que chamam, que levam para casa, né? Hoje eu não estou bem, mas eu acho que o que Karina traz, de fato, o primeiro passo é buscar esse cuidado para si, né? E também tem a possibilidade, óbvio, de um acompanhamento. Hoje a gente está vendo aí, e aí é uma grande lacuna que existe, né, no que diz respeito à saúde pública, é de espaços realmente, né, de espaços de cuidado para a sociedade, de cuidado emocional. E aí a gente vai ter que pensar isso, porque, como eu coloquei, a pandemia ela vai trazendo essa urgência de cuidar da saúde mental, né? E aí tem famílias que têm condições de buscar, ótimo, e tem que buscar mesmo. Seja terapia individual para o adolescente ou para os pais, ou uma terapia de família, né? E aí tem clínicas sociais também para isso, as universidades têm clínicas sociais, os institutos têm clínicas sociais, mas o ideal, né, o que a gente precisa, na verdade, é de uma saúde pública que possa oferecer também esse tipo de serviço, porque a saúde mental faz parte da nossa saúde integral. É tão importante como a nossa saúde física. Não tem como separar, não tem mais como olhar de uma forma dicotomizada, né? E é muito importante que a gente não olhe minimizando. Porque, veja, se é uma família que está fragilizada, a gente precisa entender que a adolescência também é um luto familiar. É um luto familiar porque essa família está perdendo, né, todo aquele controle, todo aquele lugar, está perdendo aquela criança, está vendo um filho que está indo. Então, desencadeia, sim, muitos sentimentos de assim, e agora qual é o meu lugar? Os medos, né, as inseguranças que essa fase traz, para onde ele vai, qual é o mundo que ele vai receber. Então, é um luto muito grande familiar. E luto é um tempo que a gente precisa para ir encaixando como é que vai ser esse futuro, com as novas demandas que estão surgindo. Então, a gente não precisa minimizar, a gente precisa qualificar. Né? Nem minimizar, Validar. nem potencializar. Isso, validar mesmo essa dor, porque ela é uma dor real, ela já é uma dor sem pandemia, com tudo acontecendo normalmente, só dentro da normatividade da fase. Então, como não sentir? A gente poder ir quebrando esse silêncio, né, em torno da saúde mental, poder ir fomentando essa cultura de uma escuta sem julgamento, dessa escuta empática, né, desse acolhimento, né, nesse momento específico da vida que a gente está trazendo, a adolescência, que é um momento realmente de muita fragilidade, de muita vulnerabilidade, e com esse contexto realmente, aí a coisa tá mais agravada ainda, né, como a gente vem falando, uma crise que é normativa, hoje está virando, de fato, patológica, né? Meninas, chegou uma pergunta aqui de uma mãe. Tem um filho de 16 anos. Se eu contrario ele, ele diz que vai se matar. Não sei se isso se é drama ou se realmente esse risco existe. Porque, assim, existe também, né? O adolescente, ele já tem essa percepção, né? De muitas vezes manipular, vamos dizer assim.
Mas se a gente for pensar que é uma maneira de chamar a atenção ou é uma maneira de conseguir algo, mesmo assim é uma maneira adoecida. Uhum. E aí é importante, sim, buscar ajuda, né? Então, nesse caso, tem que buscar uma ajuda profissional para que seja feita uma avaliação, né? Para que um profissional possa avaliar, né, o que ele está trazendo, que dor é essa, o que é que essa fala está, né, tá dizendo, de que dor é essa que ele está falando, ou do porquê que ele precisa se usar dessa possibilidade para conseguir algo com os pais, Por que que né? ele está Então, colocando a vida nesse lugar, né? Dele isso. ter Então, essa capacidade de tirar ou de deixar. isso. Essa Não é reflexão. só a gente. Eu acho que não é só é drama, é exagero, é coisa que está vendo na internet. Não é isso. E até mesmo que seja para chamar a atenção, vamos pensar, né? Por que que um filho precisa ameaçar tirar a própria vida para ter atenção ou para conseguir algo com os pais? Né? Que relação é essa? Que espaço de diálogo ou de negociação, que vínculo é esse? Né? Então, é isso que precisa ser olhado. Não é só olhar para o adolescente, mas para a relação, né, que se estabelece dentro dessa família. Porque isso, muitas vezes, além de trazer raiva para os pais, né, traz medo. E traz Isso. tristeza também. Então, Ainda fica mais nesse todo tempo, mundo... né? Porque eu acredito que a gente está vendo muitos casos. Isso, e aí fica todo mundo refém da situação. E aí, o que fazer quando você está refém? Aí acaba que vai se distanciando todos, e aí a gente precisa pensar, a adolescência é uma fase de impulsividade. Eles estão sem Isso. controle mental também. É. Eles não O têm essa adolescente. maturidade para poder dar esse freio necessário. Então, eles podem estar Ele brincando com isso? Podem. Ou podem estar só numa ameaça? Podem. Mas a gente, nessa fase, principalmente, a gente não pode facilitar. Porque a gente a não gente sabe não onde vai vir pode esse discurso. não pode negligenciar essa fala, né? E como Karina disse, os adolescentes eles ainda não têm freio inibitório. Justamente por quê? Porque a região, como ela colocou no início, né, do neocórtex, do córtex pré-frontal, é uma região hoje que a neurociência já diz que só fica amadurecida por volta dos 21 anos. Então, ele pode agir sim no calor da emoção. Então, é uma fala que a gente não pode negligenciar, mas que a gente precisa buscar ajuda, né, para entender o que é que está por trás dessa fala, dessa ameaça, né? Outra pergunta. Tenho 2 filhos, uma menina de 15 e um menino de 16. Vou enlouquecer. O que eu faço? Como lidar com isso? Uma de 15 e uma de 16 está bem pertinho. Ela vai Uma sair. menina de 15 e um menino de 16. Pois é, ela vai sair rapidinho disso aí, né? Dessa fase vai ser a mais fácil. Já Mas o tá que ela... perto, né? É tipo assim, já o tá pior já perto. passou, não foi? Tá passando, na verdade. Eu acho que tá meio no olho do furacão, né? Quais são, meninas, de vocês que estão bem assim nessa área, quais são os principais conflitos que realmente vocês percebem nessa fase? E como os pais poderiam lidar melhor com eles? Então, eu vou falar uma parte assim da família e deixo Débora trazer outra parte. Não, se ela quiser, né? Outra parte aí para os adolescentes. O que eu vejo assim hoje são os pais com muito medo de cuidar desses filhos, né? Do que trazer para esses filhos de resposta, o que é que eu devo dizer, o que é que eu devo permitir, o que é que eu não devo permitir. Então, eu acho que agora os pais precisam se munir muito de informação sobre a adolescência. Se interessar. Quando a gente vai ter um filho, a gente não cuida de tudo, né? A gente tem um pré-natal, a gente vai ao médico todos os meses. Quando nasce, né, tem um aparato de pessoas e de coisas para receber esse bebê. Por que que na adolescência não? A adolescência é tão necessário quanto. Imagine se a gente ainda trouxer ela como uma segunda chance que a vida tem nos dado de ressignificar e de reparar algum momento até nosso de fragilidade enquanto pais que viveu na infância dessa criança. A adolescência vai pedir isso. A importância dos pais é fundamental nessa fase. Mas o que eu vejo hoje de mais difícil é os pais não estão sabendo o que responder, o que fazer, estão se sentindo muito ameaçados. E filho não ameaça. Filho, ele quer lugar, filho, ele quer colo. Filho, ele quer espaço.
Ele quer ter a certeza, porque a adolescência é exercitar o pertencimento. Ele quer saber se ele, de fato, ele pode confiar de que ele é pertencente daquela família, de que ele tem lugar de verdade, de que ele pode ir, que ele pode questionar, que ele pode brigar, mas que ele tem para onde voltar. É isso que constrói a segurança do adolescente, né, nesse momento da vida, que vai construir essa segurança adulta também. Então, hoje o que eu diria, a maior dificuldade está nos pais se estarem presentes. Não tratar isso com banalidade, não dizer assim, isso é rebeldia sem causa. Não olhar para esse momento como se fosse uma fase inexistente. Porque, tipo assim, parece que o filho cresce, não precisa de mais nada. Entrou na adolescência, pronto, agora ele vai. Não, pelo contrário. Essa é uma fase que ele está precisando tanto quanto era um bebê. Só que o lugar é diferente. E se você não está sabendo ainda até se posicionar, procura ajuda. Porque existe um lugar para você nessa relação. Paz. O que eu vejo, Ju, né, assim, tem vamos pensar, duas temáticas que aparecem muito, né? As questões relacionadas à sexualidade, né? Tanto os pais têm muita dificuldade, como os adolescentes, nesse momento, né, que as experiências, que as relações estão mudando, que os vínculos estão se estreitando e que a questão da sexualidade vai emergindo, né, de uma forma mais adulta. Então, é uma temática que sempre aparece muito. E hoje também a questão dos dispositivos eletrônicos, né? A gente vê os pais muito perdidos, né? Débora, eu acho que ele já está viciado. Eu acho que ele já está viciado em jogo, ele passa o dia todo jogando. Tem né? até uma pergunta aqui que alguém fez, eu não fiz para não cortar o raciocínio, que é exatamente quais são os sinais dessa dependência tecnológica. Pois é, Depois porque você fala. Falo. Então, assim, são duas temáticas que hoje têm aparecido muito, de fato. As questões da sexualidade, e hoje a gente tem uma sexualidade fluida, vamos dizer assim, adolescentes com mais liberdade, com mais conhecimento, eles chegam com termos, às vezes, que os pais nem conhecem. Por exemplo, essa semana, meu filho disse que era pansexual, não sei nem o que é isso, Débora. Então, assim, hoje eles acabam tendo, de fato, acesso, né, a informações, coisas que os pais também não conhecem e que isso vai gerando essa dificuldade, né? Eu vejo essas duas grandes temáticas hoje, assim, o que mais acaba chegando aqui no consultório. Para os adolescentes, hoje é muita ansiedade, é uma geração que traz muita ansiedade, até mesmo pela questão do tempo, né? Volto para o nosso exemplo. Antigamente, a gente assistia um filme, primeiro episódio, aí tinha um comercial, a gente ficava esperando para a segunda parte, aí tinha um comercial de novo para vir a terceira parte. Às vezes só terminava no outro dia, né? A Lagoa Azul eram 3 dias para terminar, né? Hoje, a gente tem, né, a tecnologia aí nas séries, onde eles começam às vezes do final, porque eles começam olhando se o final é bom, para ver se vale a pena assistir. E vão pulando os episódios, e vão acelerando. Hoje mesmo um adolescente aqui dizendo que tinha umas aulas, né, porque agora eles estão na reta final. Uma outra questão que o adolescente tem trazido muita coisa da escola, das provas, essa reta final, né? E aí ela dizendo, Débora, eu tô com um monte de aula para assistir ainda. Meu Deus, mas ainda bem que tem aula gravada, eu vou assistir. Aí eu disse, quantas aulas você tem? Quanto tempo são essas aulas, né? Para você poder se organizar. Aí ela, não, são aulas de 50 minutos. Mas aí eu acelero, eu boto no 2. Então a gente tem aí uma geração muito impaciente. A relação deles com o tempo, a temporalidade é diferente. Então, aí gera um grande conflito, né? Porque eles têm que acelerar, tem que ser tudo muito rápido. É difícil estar num lugar que não tenha a internet, né? Então, assim, isso acaba gerando muitos conflitos. E aí um conflito que é desde sempre. Ele não quer mais sair com a gente. Ele não quer mais estar com a família, no almoço do domingo, né? Então, aí entra muito. Eu digo muito para os pais, olha, tem coisas que são negociáveis, tem coisas que não são. Tem coisas que vocês vão ter que ser firmes e dizer, não, meu filho, o almoço de domingo é o almoço nosso. E você querendo ou não, você vai, nem que você fique calado, mas você vai, porque a sua presença é importante para a gente. Porque o adolescente precisa sentir que a presença dele é importante. Porque a sensação que ele tem normalmente é que é ranço, né? Porque ele fica solto, ele não fica mais ali no grupo com as crianças e ele nem vai para a mesa dos adultos. Ele fica num limbo.
E às vezes ele acha que realmente a presença dele ali não faz diferença nenhuma, né? Então, esses pais precisam insistir. A sua presença é importante. Você vai com a gente, você fica um pouquinho, depois volta, né? Então, é onde a gente entra nessa coisa da gentileza e da firmeza. Tem hora que tem que ser firme e impor. Tem hora que a gente consegue flexibilizar, né? Então, eu acho que o que Karina vai trazendo, né, nessa questão da preparação. Hoje, de fato, a gente está lidando com uma geração com características muito peculiares e que os pais precisam, sim, né, se preparar para receber, para esse segundo nascimento, para receber a adolescência desse filho que está chegando cada vez mais cedo, né? E aí isso pode desestruturar toda a dinâmica familiar, isso às vezes desestrutura a relação do casal, se a conjugalidade, se o casal não tiver muito fortalecido nesse combinado das regras, né? Isso pode enfraquecer. Então, conhecimento é fundamental e a gente está aí se organizando, inclusive, para retomar os nossos grupos para pais, nossos grupos de escuta para os adolescentes. Agora, mais do que nunca, a gente vai investir muito nesses processos grupais, né? Nessa rede de apoio para cuidar dos adolescentes e dessas famílias. Ótimo. Menina, chegou uma pergunta aqui. Meu filho se tranca no quarto, no celular, não sei o que ele está vendo. É invasão de privacidade ou não? Não deixar a porta trancada. Aí tem duas coisas, né? Porque a porta trancada, como a gente colocou, o quarto, ele é o templo do adolescente. O quarto, ele é o refúgio, é o espaço que é o único espaço que é só dele. Por isso que muitas vezes ele bagunça, ele quer que fique do jeito que ele quer, porque é tipo assim, é o meu território. Aqui você não vai mandar, viu, mãe? Aqui é o meu espaço. Então tem uma necessidade dele sim de recolhimento, de privacidade, né? Nesse eu comigo mesmo. Porém, o outro elemento é o celular. A internet é uma terra sem dono. Eu digo muito, vocês deixariam o seu filho sozinho numa grande praça pública, com todo tipo de gente, com todo tipo de coisa? Provavelmente não. Então a internet é a mesma coisa. Aí entram outras questões relacionadas à informação. Os pais precisam, sim, também se informar, né? Existem hoje aplicativos de controle parental, existem maneiras de a gente proteger, né? Eles vão driblar, vão tentar driblar, vão e vão conseguir muitas vezes. Mas os pais também não podem negligenciar. Hoje, um termo que a gente utiliza é a questão da orfandade digital. Como existem adolescentes e crianças órfãos no meio digital, porque os pais, coitados, por não terem conhecimento, por não terem informação, acham que está tudo bem. Meu filho está ali no quarto, tranquilo, ele está seguro, é melhor do que ele está na rua. E aí é um ledo engano. Aí está um grande perigo. Porque muitas vezes aqui no dispositivo eletrônico, eles têm acesso a coisas, né, extremamente danosas. O que a gente mais vê de maior dificuldade realmente nessa fase é essa falta de informação. Uhum. Como os pais estão perdidos, como está todo mundo sem saber, né, o mínimo, o que é que você pode e o que é que você não pode fazer. Dentro de casa sempre vai ter a sua lei, o que sempre foi uma vida inteira. Não se muda de uma hora para outra uma construção que foi a vida inteira. Ele sabe de que construção ele está vindo. E a adolescência é mais um momento de negociação, mas de negociação dentro de uma educação que já vem. Não adianta agora querer mudar, né, da água para o vinho, como se toda a receita ou todas as dicas que chegassem, a gente vai conseguir implantar ipsis literis. Isso não existe. Porque cada um tem o seu funcionamento como pai. A gente precisa entender qual é o seu funcionamento e o que é que pode ser incluso nessa relação que possa gerar reflexão, que possa trazer para ele um questionamento, né? Porque ele está nessa fase, ele está questionando. A gente só precisa ter o olhar da adolescência com tudo isso que a gente veio construindo de pensamento aqui na live hoje, né? Que a adolescência é esse luto, que a adolescência é esse espaço de nascimento social, que a adolescência tem dores, que a gente nunca olha para o adolescente com ele legitimando, né, o lugar e a dor dele. E quando a gente legitima, ele já se sente mais confortável, e aí ele tem o espaço de ser. Porque é fundamental o confronto com os pais. É de fato fundamental. Porque estruturante.
É estruturante, exatamente. Ó, ela acho que é Kai, que é psicóloga também, né? Ela está perguntando como conseguir colocar esse aplicativo para ver o que ele está fazendo. Aí eu já queria emendar uma pergunta, porque na minha família aconteceu essa situação com uma prima minha, que ela descobriu que tinha esse aplicativo que os pais conseguiam acompanhar tudo que ela falava e no final das contas teve uma briga muito grande e ela saiu de casa. Entendeu? Foi um conflito por causa dessa, dizendo, invasão de privacidade, você não tem o direito de ver as minhas coisas, as minhas conversas. Que ponto é esse, né? Esse limite aí que deve ser bem tênue e bem perigoso. Aonde é a invasão de privacidade, aonde você está fazendo para garantir a segurança do seu filho ou da sua filha? O limite está no perigo. Você não pode flexibilizar o perigo que ela pode correr, né? Que o filho pode estar correndo ou não a partir de qualquer lugar que ele esteja indo, de qualquer utilização inadequada que ele esteja fazando. A gente precisa pensar qual é o perigo que ele está correndo. Porque eles não vão pensar sobre isso. Não é papel deles pensarem sobre isso. Ju, na verdade, a gente hoje se fala de uma mediação parental, que é muito importante que os pais mediem realmente essa relação com a tecnologia. Quando eu falo desses aplicativos, hoje a gente tem aplicativos de controle parental. Não são aplicativos que você vai ter acesso às conversas do seu filho. Alguns pais fazem isso e isso às vezes realmente é invasivo. Por exemplo, conectam o WhatsApp do filho no computador. Eu tive uma mãe esses dias que ela disse que não estava mais conseguindo nem trabalhar, porque passava o dia todinho ali acompanhando as conversas da falar filha. Muito, né? Exatamente, gente. E adolescente fala palavrão, adolescente manda figurinha de pornografia, adolescente... É natural. Agora, eu não estou falando desse tipo de acompanhamento, mas os aplicativos de controle parental são aplicativos que você pode definir, e isso é legal que seja definido junto com o adolescente, né? Quantas horas ele vai ter acesso ao WhatsApp, quantas horas ele vai ter acesso ao Instagram, que tipo de sites ele não vai ter acesso, vai ser bloqueado, de que horas o celular dele vai ser bloqueado e ele não vai mais poder usar. Né? Então, isso pode ser feito. Tem aplicativos hoje de controle parental que você delimita tudo isso. Agora, o ideal é que isso seja feito junto com ele. Combinado, acordado com ele. Olha, meu filho, então, vai ser tantas horas para isso. Chegou aqui, bloqueou. E outra coisa, eu digo muito aos pais, o celular, quem dá o celular são os pais. Né? A senha, a gente fala muito da senha compartilhada. Dos pais, em alguns momentos, precisa. E aí? Só que eles, assim, não é pegar escondido. É dizer, meu filho, me dê seu celular que eu quero dar uma olhadinha. Né? E aí, disso ser combinado, disso ser ajustado. Né? Porque funciona muito melhor pegar escondido, conectar um aparelho no outro e ficar acompanhando conversa. Isso não é saudável para ninguém. Né? Então, é uma relação que ela precisa ser essa relação onde envolve esses dispositivos eletrônicos, onde envolve essa rede, ela de fato é muito perigosa. Perigosa no sentido de pedofilia, perigosa no sentido de uma conversa com pessoas que não, né, que mentem, no sentido de sexting, de envios de imagens, às vezes inocentemente, depois você ser ameaçado. Então tem perigos reais que os pais precisam conhecer e precisam também alertar, né, os filhos. Na verdade, hoje a gente fala muito da necessidade de uma cidadania digital, de uma educação digital que precisa acontecer nas escolas, que precisa acontecer em casa, os pais precisam conhecer, mas hoje está inverso, porque os filhos conhecem mais do que os pais, né? Então, os pais precisam sim buscar essas informações, porque hoje já há sim, medidas que podem ser tomadas de uma forma a tentar dar esse contorno, dar essa proteção, né? Não dá para proteger de tudo. É como quando o filho vai para uma festa. Ele tá ali, você vai orientar, olha, meu filho, cuidado, não beba, não pegue carona com estranho, tá aqui, leva o celular, leva o dinheiro, qualquer coisa me ligue. Mas a gente não tem como controlar. Da mesma forma com a internet. Agora a gente precisa orientar. E aí, do mesmo jeito que a gente vai deixar o filho, a gente vai buscar, né? Na internet é a mesma coisa. Aí a gente tem que controlar, sim, o horário, a gente tem que bloquear determinados conteúdos. E aí isso os pais podem fazer, sim.
e devem. Essa mediação digital, ela é fundamental hoje. Meninas, eu não sei nem o que eu falo, porque a gente já passou aqui de 1 hora, ó. E ainda tem algumas perguntas aqui, ó. Como lidar com o nervosismo do adolescente em tempo, assim, dele não querer sair do ambiente confortável, né? Tem gente que tá... Como lidar com isso, meninas? Vocês entenderam a pergunta? Não. Como lidar com o nervosismo do adolescente em tempo dele não querer nem sair do ambiente, porque está nervoso? É como se fosse uma insegurança. Eu acho que é essa insegurança. Não é só, será que é só uma insegurança? Porque assim, o nervosismo que ele não quer nem sair para algum lugar, ou já é um pânico, né, social, dele realmente não querer mais ter contato com ninguém. Por motivo de nervosismo, ansiedade, muita vergonha. Converso bastante, explicando muito, mas ele, apesar de difícil, é difícil demais para ele ter esse convívio. Ele não quer sair do ambiente que não sei se é de casa. Ela mandou 3 mensagens aqui. Na verdade, hoje, inclusive, é uma das consequências da pandemia, né? Porque, assim, existe essa insegurança natural do adolescente. Lembram? Ele está muito atento ao que os outros estão pensando dele, ele está muito preocupado com a opinião das outras pessoas, então, é natural essa insegurança, mas é uma insegurança que ele enfrenta, que ele vai. Agora, uma das questões que mais tem aparecido nesse pós-pandemia é justamente as fobias sociais. Adolescentes ele não quer sair do quarto, em casa. Então, aí a gente está vendo que é uma das coisas que mais tem acontecido, né? A dificuldade de voltar, como Karina até pontuou bem, para esse enfrentamento das relações, né? E aí, de fato, a fobia social, o pânico e a fobia social, né? Assim, são, nesses estudos preliminares, são questões que têm aparecido muito forte, além da depressão e da ansiedade, né? Olha, ainda tem mais gente comentando aqui. Mas, meninas, falem dos cursos de vocês. Quem quiser conhecer mais, quem quiser tirar mais dúvidas com a Débora e a Karina. As fadas madrinhas dos adolescentes. Agora a gente vai estar lançando, justamente por conta desse alerta, né, que a gente veio divulgar, né, para que as pessoas estejam cuidando dessa fase, estejam mais atentas, porque ela é experimentação para a vida adulta, e se comprometer com a adolescência é se comprometer com o futuro, né? Se a gente quer um futuro melhor, a gente precisa se comprometer muito com a adolescência. E a gente vai lançar um grupo agora, que começa dia 17, que a gente já está praticamente com as vagas esgotadas, que é o Papo Reto. Um momento só para adolescentes, né? Para que eles possam, justamente, por exemplo, com esse caso, né? Dessa angústia da retomada, a gente vai trabalhar os temas de ansiedade, redes sociais, relacionamentos e sexualidade. Vai ser presencial ou online? Não, vai ser online. Online justamente porque muitos estão nessa dificuldade da retomada. Isso. E aí, assim, a nossa intenção, Ju, é poder abrir esse espaço, promover esse espaço, né? De escuta, de acolhimento, de entendimento e de poder estar trabalhando com eles, né? Estratégias de fortalecimento para esse enfrentamento, né? Além de toda a fragilidade e vulnerabilidade que a gente já sabe, que é natural, a gente está aí diante de uma grande fratura, a gente está aí diante de um momento social de muito pessimismo, de muita dor, de muita tristeza, de perdas reais, né? Muitas pessoas que perderam, né? Que estão órfãos de pais, de avós, né? De amigos. Então, a gente vai abrir realmente, né? A demanda surgiu, chegou, esse espaço para cuidar desses adolescentes. E também vamos ver, né, Karina, porque tem surgido muito também a demanda dos pais, né? Para entender, porque assim, a gente entende que o trabalho em grupo é um trabalho de muito fortalecimento. Para o adolescente, por quê? Porque ele vai entendendo que aquela dor não é só dele. Ele se acha muito estranho, ele se acha muito, às vezes, será que eu tô doido, né? E aí, na hora que ele vai ouvindo outro adolescente falando sobre algo semelhante, na hora que eles vão compartilhando, que eles vão... É uma rede de apoio que a gente vai construindo. E aí, para os pais também, né? Porque, como você disse, eu sou mãe, tá? Os pais, a gente acha que o problema é só eu com meu filho aqui em casa, né?
Eu que não consigo dar conta. E aí, quando eu vou escutando outras mães, que eu vou escutando outros pais, ai, vai acalmando e a gente vai encontrando estratégias juntos, né? Uhum. Para ir conduzindo melhor essa relação e esse momento da vida tão necessário, tão importante. E essa troca dos adolescentes num grupo como esse não acontece no grupo de amigos, né? É. É, porque O que a no gente grupo. quer favorecer é exatamente isso, esse espaço de grupo, né? Porque eles se Uhum. identificam muito com o grupo, e é no grupo também que eles aprendem e fazem os novos questionamentos, e aí eles vão crescendo. Então, por isso que a gente vai fazer esse espaço grupal mesmo. É. Agora é diferente do grupo de amigos, por quê? Porque quando eles estão no grupo de amigos, eles estão diante, né, de iguais. E de iguais que possuem, vamos dizer, o mesmo repertório emocional. No grupo, além dos iguais, teremos nós, as profissionais, Uhum. vamos dizer assim, que estaremos mediando, que vamos estar lançando perguntas, que vamos estar fazendo vivências, para eles sentirem, para eles refletirem, para eles buscarem caminhos, né? A gente vai estar nesse processo realmente de mediação, de apoio, de acolhimento. Então, é diferente do papo entre amigos, né? Porque ali a gente vai ter questões direcionadas para esse crescimento, para essa reflexão, para esse entendimento. E não é só a troca aqui, meu amigo, eu desabafando com meu amigo, É, né? mas eu Tem acredito um assim, que na rotina deles, eles não fazem essas trocas de desabafo, de falar dessas compromisso. questões, desses Uhum. desafios, né? É, porque eles não podem ser frágeis, né? Vamos dizer assim, Uhum. eles têm vergonha. O que é que meu amigo vai pensar de mim? O que é que ele vai, como é que ele vai me julgar? Né? O adolescente ele morre de medo do julgamento. Por isso que essa questão da rede social hoje é tão adoecedora, porque ele pode ser julgado ali de qualquer forma por qualquer um, Uhum. né? Então é algo realmente que assusta muito. Maravilha. Meninas, muito obrigada pela disponibilidade de vocês. A gente, nessa Semana de Saúde Mental, tinha que falar de adolescente, né? Eu vi até essa Sim, postagem de Débora falando que acho que é a Associação de Pediatria Americana que decretou isso, estado de emergência na saúde mental. E isso eu isso. acredito que vale aqui para o Brasil também, né? Porque os Sim. adolescentes estão passando por esse momento. Para a gente Uhum. terminar, se vocês pudessem resumir as principais orientações para os pais e para os adolescentes também, que estão aí nessa fase, nesse momento difícil. O que é que seria mais importante, assim? Não saia dessa live com isso aqui na sua cabeça. Saia dessa live sabendo que o confronto é necessário, que é no confronto que eles vão aprender a negociar, que eles vão construir a própria identidade, que eles sentem que eles vão ter contorno, né, nesse confronto e eles vão sair mais forte para poder confrontar o mundo. Porque o que eles estão precisando fazer agora é um ensaio para a vida adulta. A adolescência é esse ensaio. E acreditar que a adolescência é fundamental a presença dos pais. Não é um momento de ausência. Esse momento de ausência implica no adoecimento, né, no desenvolvimento com mais facilidade do transtorno mental. Porque se a adolescência já tem, se é uma fase por si só que já traz essa vulnerabilidade, sem a presença dos pais isso fica pior. Com essa fragilidade dos pais, isso fica pior. Então, a gente precisa de pais fortes. O nosso apelo é a família, que a família esteja presente nessa fase, porque é extremamente necessário. E que calma, É. vai passar. Eu diria que, assim, para os pais, não levem para o lado pessoal, né? Os ataques, muitas vezes, do adolescente não é para a pessoa, é para a função, é para a mãe, é para o pai, né? Nessa necessidade mesmo de diferenciação, nessa necessidade, assim, é como se eu não posso mais estar nesse lugar infantil, porque tudo que o adolescente mais teme é de ser olhado e ser tratado como criança, né? É tudo que ele não quer, né? E, assim, se a gente pensar em fatores de proteção, né? Cuidadores amorosos, sensíveis, né? Atentos, acolhedores, é um dos maiores fatores de proteção. Então, que esses pais possam realmente, como a Karina trouxe, primeiro, antes de tudo, tá se olhando, tá se cuidando, para poder estar atento, né, a esse momento, de fato, de tanta
vulnerabilidade que esse filho está vivendo, né? Buscar informações, buscar apoio, compartilhar, né? Eu acho que essa coisa a gente não dá mais para silenciar essas questões da saúde mental, né? E para os adolescentes, o que eu diria é que, sim, para os pais eu acho que também abrir essa questão do espaço de comunicação, investir na comunicação, né, dentro da família. Uma comunicação sem tantos julgamentos, mas uma comunicação leve, investir no humor. O adolescente funciona muito com humor, né? E para os adolescentes, eu acho que seria realmente esse entendimento de que é algo que vai passar, né, que tem saída e que ele possa estar buscando ajuda, seja com os amigos, seja com um tio, seja como Karina colocou, com a família extensa, seja com os próprios pais, seja na escola, com a coordenação, com a psicóloga da escola, com um professor que eles confiam, mas que eles possam buscar ajuda, né, em alguém, porque muitas vezes eles não vão dar conta sozinhos, né? Então, acho que é isso. Eu acho que eu ficaria aqui até 10 horas ainda conversando com você. E nós, Aproveitando. é difícil para a gente resumir, né? Porque a gente quer. Imagina. Meninas, só para a gente terminar, fala, aonde as pessoas conseguem informação do curso para se inscrever? No Instagram mesmo de vocês? A gente vai estar amanhã lançando, né, as informações do Sobrelar, @Sobrelar_, né? No meu também vai estar, né? @Débora Sampaio PC, e no de Karina também, né? @Cá Contigo. Então, ótimo. Muito obrigada, foi maravilhoso. Extrapolamos aqui o nosso tempo da live, mas que bom que o Instagram agora liberou, né? Não tem mais aquele tempo cronometrado. A gente não precisa ficar na ansiedade, né, Ju, de estar perto. De repente, mas olha, saía tudo. Nós que agradecemos, né, a confiança nesse espaço e parabenizamos, né, o Guia Viver Bem por essa iniciativa de promover essa semana de saúde mental tão necessária. Volto a dizer, não dá mais para a gente silenciar, a gente está num momento de emergência, de alerta, de cuidado, não dá mais para olhar para a saúde mental como um artigo de luxo, né? Saúde mental é saúde física, é saúde integral, é a base. Se a gente não estiver bem emocionalmente, não adianta estar com o corpo bonito, não adianta estar com o cabelo bonito, não adianta ter dinheiro, não adianta estar bem profissionalmente, porque se a gente não está emocionalmente estruturado, tudo desanda, né? Então, parabéns por estar abrindo espaço, por estar levando, né, informações para as pessoas. Para a gente, assim, é um grande prazer e um grande privilégio poder estar aqui compartilhando, né, dessa nossa causa, da causa dos adolescentes e das famílias. Muito obrigada, Ju. Eu que agradeço a vocês. Foi um prazer. Obrigada, Um beijo. Ju. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite.